Alô, pessoal! Amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do canal do YouTube do Conversa de Torcedor para vocês e falando tudo o que aconteceu nesse jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, pela rodada do Campeonato Nacional, o time do Flamengo conseguiu um grande resultado que aconteceu no estádio do Maracanã, né, no Maracanã, pelo placar de 2-0 no Maracanã. Os gols foram de Pedro e do Lohan, e aliviando aí essa situação do técnico Tite, que estava complicado, meu amigo. Meu amigo. Muitas críticas ao Tite nesta semana. Tivemos aí protesto no CT, né? Que tivemos aí muitas coisas que aconteceram, mas o Flamengo conseguiu dar essa resposta dentro de campo no jogo pela sexta rodada do Campeonato Nacional, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que nós vamos falar aqui de muita coisa que aconteceu nessa partida de hoje, né? Hoje no estádio no Maracanã. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube do Conversas Torcedor, compartilhando os nossos vídeos, também acionando o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso programa do Conversa de Torcedor. Gente, não esquecendo de nos acompanhar, né? Não esquecendo de nos acompanhar, né? Toda terça e quinta, sempre às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias, que fala muito sobre futebol carioca, que a gente fala aqui muito sobre o futebol do Rio de Janeiro, também do esporte, enfim. E também acompanhando também além de nossas lives de terça e quinta, às 8 horas, e também acompanhando também de todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM. A onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, também acompanhando de tudo que está acontecendo aí, e também acompanhando pela Dial 98.7 FM, tá certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui nessa sexta rodada que começou aí, né? Nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e com a vitória do Flamengo, né? Que convenceu, né? Cai pra nós, né? Convenceu aí, depois de alguns jogos sem convencer seu torcedor. Mais do que vencer, era pra convencer também, né? E o Flamengo fez isso diante de 56 mil torcedores. 56 mil torcedores que compareceram no estádio no Maracanã para torcer pelo Flamengo e viram aí o Flamengo diferente, com a outra postura, conseguindo a vitória de 2-0 com os gols de Pedro e Lohan fazendo os gols para o Flamengo, que poderia ser muito mais elástico a favor da equipe do Flamengo, porque só não foi porque o goleiro Carlos Miguel foi o destaque, um dos destaques principais nomes do Maracanã. E a vitória traz a liderança para o Flamengo momentânea do Campeonato Brasileiro, o alívio sobre o Tite, né, por conta de pressão que aconteceu, e fazendo as pazes com a vitória. Então, cobrado, né, o Tite cobrado pelo desempenho da equipe, que consegue dar uma resposta às vésperas do jogo da Libertadores da América contra o Bolívar nesta quarta-feira. E para os corintianos, segue essa angústia da proximidade do Z4, né? Então, falando do primeiro tempo, inclusive, que antes de mais nada, tivemos aí confusão, né? Antes do jogo no Maracanã, né? Tivemos aí confusão no Maracanã, nos arredores, né? Que aconteceu aí, né? De um grupo de torcedores, dos torcedores corintianos, que tentaram invadir o jogo, e tentaram invadir o estádio para tentar assistir o jogo entre Flamengo e Corinthians. E as pessoas que estavam sem ingresso tentavam pular as catracas, né? Que ficaram lá no setor aí do estádio do Maracanã, e derrubar as grades, né? Do setor sul no estádio, né? E a ala visitante do estádio e a PM do Rio de Janeiro, e os seguranças atuaram para controlar a situação, e o grupo sem ingresso foi contido por meio de bombas, a presença de cavalos, e após a correria e confusão, o local foi controladamente, né, tranquilamente controlado, né, melhor dizendo aí, para a gente falar sobre isso. Então, é uma situação lamentável, mas vamos que vamos falar aqui sobre o jogo de
de hoje que teve no Maracanã, né? E falando sobre isso, né, nesse sábado, né, melhor dizendo aí, né, o primeiro tempo, a equipe do Flamengo, principalmente aí, foi um domínio rubro-negro, né? Porque o time do Corinthians escapou de uma goleada, escapou de uma goleada, né? Melhor dizendo aí, no primeiro tempo, escapou de uma goleada no primeiro tempo, porque o Flamengo foi superior de uma forma que o, o Pedro, né? Mesmo que o Pedro, mesmo com o Pedro e De La Cruz sendo destaques, além também de outros jogadores que foram destaques, o Ayrton Lucas e o Cebolinha, que nós vamos estar falando muito sobre isso. O Ayrton Lucas, que também teve o seu destaque por conta da marcação e chegada no ataque, e também teve uma bola na trave, inclusive, no chute do Ayrton Lucas, inclusive. Certo? Então, esses destaques aí que eu já falei aqui, o Pedro, o De La Cruz, além do Ayrton Lucas, do Cebolinha, do Lohan também, né? Que foram destaques do Flamengo, inclusive, né, que foram, né, dentro das situações destaques do Flamengo. O melhor em campo foi o Carlos Miguel, que salvou o Corinthians, né, que fez pelo menos as 4 grandes defesas, né? 4 grandes defesas no jogo da tarde de sábado, inclusive, né? E o Corinthians só assustou em um único momento aí numa cabeçada do Paulinho, né, no início da partida, né? E desde então foi de uma situação de domínio do Flamengo, né? O Everton Cebolinha quase marcou 2 vezes, o Lohan teve uma grande chance de marcar, e além de Pedro, que teve 2 oportunidades, inclusive, né? O camisa 9 conseguiu balançar a rede ainda no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, né? Aos 19 minutos, que teve um passe do Lohan para o Pedro, que entortou em cima, driblando em cima do Kaká e emendando para a rede, né? Antes, né? Que o Pedro chutou, a bola foi em direção do Carlos Miguel, que aceitou, e o Flamengo abriu o marcador pelo placar de 1-0, o gol do Pedro aos 19 minutos de jogo na primeira etapa. E também o placar ficou barato, né? Ficou baratíssimo, né? Nessa situação aí do time do Flamengo, né? Em questão aí do Corinthians, ficou barato com esse placar, nesse placar de 1-0, né? Melhor dizendo aqui. O Flamengo teve outras oportunidades que nós citamos, mas não foram concluídas em gols, né? Graças ao Carlos Miguel que nós falamos aqui. A partida ficou marcada por uma reclamação pelo cartão vermelho, por conta de uma chegada duríssima que aconteceu aí, chegada dura do jogador Ángel Romero. O Ángel Romero do Corinthians chegou, fez uma falta de uma forma dura em cima do jogador do Flamengo, o jogador Alan, né, camisa 21, a reclamação dos jogadores do Flamengo, tal. O jogo ficou aí paralisado por alguns minutos, né? Mas a arbitragem e o VAR decidiram que o lance que era só para cartão amarelo para o jogador, o Ángel Romero, né, que chegou, repito, uma chegada de uma falta em cima do Alan, de uma falta duríssima em cima do jogador do Flamengo. E teve aí o cartão amarelo para o jogador do Corinthians. E o técnico Antônio Oliveira até tentou fazer algumas mudanças aí, né? Tentando conseguir mudar, primeiro colocando o Yuri Alberto, tirando o Paulinho, para tentar fazer um 3-4-3, né? Para tentar conseguir pelos alas, né? O Fagner e o Hugo, para tentar conseguir ter pelos alas, colocando aí os 3 atacantes. Depois aí tirou um zagueiro e o Igor Coronato, né? Por exemplo. E no Flamengo teve o Gabigol aí no campo no lugar do Pedro, né? Que sentiu aí até um detalhe muito importante aí do Pedro, em que saiu de campo, né? Saiu de campo, né? Nem tudo é motivo de festa para o Flamengo, né? Depois dessa vitória, o Pedro, que a probabilidade do Pedro jogar contra o Bolívar é duvidosa, porque foi substituído no intervalo por lesão, né? E uma informação que ele sentiu de um incômodo muscular adutor direito, do músculo adutor direito, né? Um incômodo, né? No músculo adutor direito. E de uma reportagem na televisão de um flagrante, né? Que ele utilizando aí de uma proteção no joelho no banco de reservas, e foi substituído pelo Gabigol e vai ser reavaliado no CT. Então, com essas substituições aí do Corinthians, por exemplo, que o Corinthians pouco conseguiu pressionar, né? A única chance que o Corinthians teve na partida no segundo tempo foi no início da segunda etapa, por conta do Yuri Alberto e o Kaká, que pararam nos milagres do goleiro Rossi, né?
teve o Rossi, né, se redimindo aí, né, se redimindo dos lances que teve aí nas últimas partidas, né, que não conseguindo defender as bolas, inclusive aí, né, tentando conseguir defendê-las, né, de uma maneira aí, e tendo um milagre, né, do goleiro, inclusive, né, para salvar o Flamengo aí de tomar um gol, né? E dali em diante não houve mais, né, um lance sequer do Corinthians, né, inclusive. Então teve outras substituições, aí entrou o Gustavo Silva, o Biro e o Léo Mana, né, que entraram na partida, e o Flamengo teve essa vitória, né, que poupou aí os jogadores para o jogo contra o Bolívar. Entrou o Luiz Araújo no lugar do Cebolinha, o Vitor Hugo no lugar do De La Cruz e o Léo Ortiz no lugar do Lohan. E o Lohan arrebentando com o jogo, arrebentando com a partida, né? Que teve o lance aí também, né? E que o Corinthians ainda viu o Kaká falhar da defesa e perder a bola para o Gerson, né? Inclusive o Lohan que roubou a bola e que o Gerson que constrói a jogada, né? Inclusive, né? E do segundo gol, o Lohan teve facilidade para empurrar para o fundo das redes do goleiro Carlos Miguel aos 17 na segunda etapa, e aí o ritmo diminui no Maracanã, o Flamengo se poupando aí para o jogo contra o Bolívar na Libertadores, e o time do Corinthians não queria sofrer mais gols, inclusive no jogo no Maracanã. E sobre do Lohan, inclusive, para a gente falar aqui, em que o Lohan, meus amigos, que roubou a cena, foi o destaque da partida do jogo contra o Corinthians, né? Em que 17 anos de idade aí, o garoto, brilhando no Maracanã, né? E foi elogiado, né? Decisivo no jogo, anotar uma assistência para o gol do Pedro e também fazendo o gol, né? Balançando as redes no segundo tempo. E nas redes sociais, o Vini Júnior elogiando aí, né? Elogiando aí o menino, né? Ele foi titular para substituir o Arrascaeta, que foi preservado para essa partida aí de quarta contra a equipe do Bolívar. Foi muito elogiado aí, né? E deu conta do recado, né? O jogador Lohan, inclusive, né? Vini Júnior elogiou muito o jogador o Lohan, né? O Vini Júnior que foi revelado pelo Flamengo, né? Que é o astro do Real Madrid, que está na final da Champions League. Então, o time do Flamengo momentaneamente é o líder do campeonato, 11 pontos ganhos, assume momentaneamente a liderança do campeonato nacional de futebol, né? Que temos aí os jogos de domingo agora, né? Que foi o único da parte de cima da tabela que jogou nessa rodada, né? Ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético, Bahia, Botafogo, Bragantino e Palmeiras. Atlético, Bahia, Botafogo, Bragantino e Palmeiras, que jogam nesse domingo. O jogo do Atlético contra o Grêmio foi adiado por conta da calamidade lá no Rio Grande do Sul, a calamidade das chuvas que aconteceu aí na cidade do Rio Grande do Sul, que abalou todos os brasileiros, inclusive aí que pedimos aí oração para todos que estão lá no Rio Grande do Sul, inclusive aí, né? Inclusive que está aí na situação terrivelmente vista aí pelo Brasil e infelizmente aí aconteceu essa calamidade. Então temos aí o jogo do Atlético contra o Grêmio adiado. E o Rubro Negro volta a campo nesta quarta-feira contra o Bolívar, às 9h30 da noite, pela Taça Libertadores da América. E no sábado que vem, às 9 horas, tem o clássico contra o Vasco no Maracanã. E também o Corinthians, que permanece com 4 pontos ganhos, pode entrar na zona de rebaixamento já nesta rodada. Para isso, o Fluminense, que enfrenta o São Paulo no estádio do Morumbi, e o Vasco, que pega o Vitória em São Januário, precisa vencer para jogar o Alvinegro na zona de rebaixamento. E a equipe de Antônio Oliveira volta a campo nesta terça às 9h30 contra o Argentino Júnior na Neoquímica Arena pela Sul-Americana e no mesmo estágio, mas só que no Campeonato Brasileiro, né, no jogo contra o Botafogo, a partir das 4 horas da tarde, o jogo que vai acontecer no estádio da Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentando o Botafogo de Arthur Jorge. Tá bom, pessoal? E temos aí esses jogos aí que estão acontecendo. Então, o detalhe aí que aconteceu aí. Então, o Flamengo conseguiu um grandíssimo resultado, né? O Flamengo ganhando aí pelo placar de 2-0, né? Ainda convencendo o seu torcedor, né? Jogando e convencendo, né? Isso que é muito importante. Aí o torcedor do Flamengo saindo feliz da vida e fazendo as pazes com a vitória, que é muito importante. Certo, meus amigos?
Meus amigos, muito obrigado pela sua companhia de sempre, agradecendo a você em mais um pós-jogo para você que está acompanhando no Conversa de Torcedor pelo YouTube, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, ajudando demais pelo crescimento do nosso canal do YouTube, né? Se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho, as notificações, deixando aquele like, repito, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo o nosso trabalho, né? Que, repetindo para vocês, e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor para vocês. E não esquecendo de nos acompanhar terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui do Conversa de Torcedor Notícias, para você que está nos acompanhando, e também aos sábados, com o nosso programa ao vivo, a partir das 11 horas, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, pelo YouTube, também na rádio NSC, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e pela Rádiosnet, para você que está acompanhando de muitas informações sobre o futebol carioca, do esporte internacional, do futebol internacional também, inclusive do esporte internacional, do futebol, né, do futebol do Rio de Janeiro, do futebol brasileiro, enfim, que nós vamos estar acompanhando sobre tudo isso aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando em nossa programação. Valeu, galera, e até lá! Tchau, tchau, galera! Fique com Deus!